Olá, meu nome é Ricardo, sou médico ortopedista com foco em tratamento minimamente invasivo da coluna e hoje eu vou falar sobre as hérnias de disco. Os discos intervertebrais têm a função de amortecer, absorver e equilibrar o peso do corpo, conferindo rigidez e ao mesmo tempo flexibilidade à coluna. Eles podem se deformar realizando uma compressão, o que achata o diâmetro do disco e leva à protusão do mesmo. Essa protusão avançada chamamos de hérnia de disco. Algumas das regiões em que a hérnia pode se desenvolver são a lombar e a cervical, principalmente porque nossos movimentos exigem muito dessas duas áreas, mas a torácica também pode ser acometida. Por exemplo, na hérnia cervical podem estar envolvidas as vértebras de C1 a C7, enquanto que nas lombares de L1 a L5. As hérnias de disco são classificadas pela Sociedade Norte-Americana de Coluna de acordo com a lesão que geram no disco intervertebral. Essa classificação define dois subtipos, as contidas e as não contidas, sendo que as contidas não causam rompimento do disco, enquanto que as não contidas causam. As hérnias de disco contidas podem ser protusas quando o tecido do disco deslocado se estende além do espaço do disco, causando uma distensão do anel fibroso, mas sem rompimento. Já as hérnias de disco não contidas podem ter diferentes graus de extrusão do tecido discal com rompimento do disco. Em relação ao quadro clínico, quanto maior for a extrusão do tecido discal, maior a compressão dos nervos e, consequentemente, maior a dor, a qual pode se irradiar para a região do corpo que é mantida por aquele nervo. Além da dor nas costas e da dificuldade de manter a coluna ereta, você poderá sentir dor de cabeça, dor em glúteos, formigamento, perda de sensibilidade e de força nos membros acometidos. Quando a hérnia é na coluna cervical, ou seja, na região do pescoço, as dores e as alterações de sensibilidade se irradiam para regiões superiores dos ombros, para os braços e as mãos e os dedos. Quando é lombar, ou seja, na região inferior da coluna, as dores se irradiam normalmente para glúteos, coxas, pernas e até os pés. Sendo assim, é importante a realização de um tratamento voltado para a funcionalidade da coluna e seu funcionamento sem dores. Isso porque as pesquisas apontam que após o início das dores nas costas, os músculos que amparam a coluna começam a ficar fracos. Ou seja, existe a possibilidade de medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios ou até opioides melhorarem a dor, assim como o repouso. O problema está no fato de que essas abordagens não devolvem a funcionalidade total e nem fortalecem os músculos que ficam enfraquecidos com a doença. A hérnia de disco tem cura? Essa doença tem tratamento. Muitas vezes é a combinação de diversas terapias, entre elas está a cirurgia minimamente invasiva, da qual eu mais gosto e a qual indico para a retirada parcial ou total da hérnia através de uma pequena incisão. Se você tem uma suspeita de que pode ter uma hérnia de disco, venha passar por uma avaliação e lembre-se, viver sem dor é muito melhor. Um grande abraço.